esposos, nossas esposas. Convide alguém para estar com você. A mensagem que será pregada, ela ministra ao coração de qualquer pessoa, mesmo não crente. Então, é um culto muito especial. E quando terminarmos, nós temos 2 semanas de intervalos, que será dedicada aos jovens. Nós teremos o pré-congresso dos jovens, nós temos pessoas vindo para estar abençoando os nossos jovens e será maravilhoso. Há um pedido de oração para o filho da Andréia, que está com as perninhas e braços inchados, ficou 15 dias hospitalizado e não descobriram o que é, mas ela crê que Deus vai curá-lo. Pai, nós entregamos o filho da Andréia a Ti nesse momento. Isso não é só um pedido de oração, é um pedido de uma mãe que clama a Ti por uma criança. O plano Teu é curar, é salvar as famílias. Por isso, toca nessa criança em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. O texto nessa manhã está no livro de Mateus, você não precisa de abrir a não ser que queira. O texto que nós estaremos usando essa manhã é o mesmo texto que nós estaremos usando na quarta-feira nos pequenos grupos e, de certa forma, hoje à noite também. Hoje à noite eu vou estar pregando no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, porque não dá para entregar tudo essa manhã a respeito desse assunto. Então eu vou falar um pouco hoje amanhã, hoje à noite e na quarta-feira. Mateus capítulo 18, verso de número 15, eu queria que você lesse comigo. Jesus fala algo muito importante. A verdade é que todo o capítulo 18 de Mateus é importante, porque no capítulo 18 Jesus está falando de relacionamento. Eu queria pedir novamente que todas as pessoas pudessem tomar o seu assento e que a gente pudesse estar em reverência durante a mensagem. Todo o capítulo 18 de Mateus fala sobre relacionamento. Jesus começa falando a respeito de nós temos uma atitude como uma criança. Ele coloca uma criança no meio dos seus discípulos e diz: olha, quem não se fizer com uma criança não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala da importância de uma pessoa, se nós tivermos algum problema com alguém, que a gente deve ir atrás dessa pessoa. E Jesus conta a história da ovelha perdida, e depois Jesus fala essa passagem e termina falando sobre o perdão. Em Mateus 18, 15, leia comigo, por favor, todos juntos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, todos juntos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Augusto Cury é um psiquiatra cristão no Brasil que tem escrito vários livros que têm sido lidos não só por crentes como também não crentes. Eu não me recordo exatamente um dos títulos do livro dele, mas eu creio que é alguma coisa assim: Jesus, o maior psicólogo, um dos melhores psicólogos, ou um grande psicólogo. Jesus, sem dúvida, os conselhos de Jesus superam qualquer conselho de qualquer psicólogo, de qualquer conselheiro. Jesus não só falava de coisas espirituais, mas ele falava também com muita propriedade de coisas materiais e também sobre relacionamentos. Quando a gente fala de família, a gente tem que abranger não só o casal, e claro que quando eu estou falando sobre família, eu estou dando um foco maior aos casais, porque nós cremos que casamento faz parte do plano de Deus para a sociedade. E um casamento forte vai gerar uma família forte gera uma igreja forte, uma nação forte. Quando a família, o casamento é desintegrado, tudo arrebenta depois dele. Então o casamento é importante. Mas nós queremos usar a palavra família no sentido estrito da palavra, mais restrito, marido e mulher, pais e filhos. Mas queremos também lembrar de primos, queremos lembrar de cunhadas, queremos lembrar de noras, queremos lembrar de genros, sogras, sogros. E queremos também falar da família de Deus, que é a igreja do Senhor. Nós somos uma família. Quando a gente fala de família, nós temos que entender que toda família tem mal entendido, toda família tem conflito. Fazer parte de uma família é saber que nós teremos conflito. Mal entendido é parte natural de qualquer relacionamento, incluindo o casamento. Não importa quantas pessoas se amam, elas eventualmente terão conflitos. Conflito no casamento e conflito em relacionamentos familiares é inevitável. Conflito na igreja é inevitável. Algumas pessoas entram na igreja e dizem assim: essa é a igreja perfeita, e depois de uma semana descobre que essa igreja, como qualquer outra igreja, em questão de problemas e conflitos. Aonde há ser humano, há conflitos. Agora, conflitos não são
na verdade, o fim do mundo. Conflitos, na verdade, quando lidado de forma correta, pode melhorar até mesmo o relacionamento. Toda pessoa que é casada e que é bem casada e que tem um relacionamento sólido sabe que conflito é inevitável. Todos nós que somos casados, Tereza e eu, 25 anos de casado, nós temos momentos que temos conflito. Mas nós temos descoberto, e sem dúvida você também que tem um casamento sólido, descobre que o conflito não termina o seu casamento. Na verdade, após o conflito, a intimidade conjugal pode até mesmo se tornar mais forte. E num relacionamento, depois de um conflito, a amizade pode até mesmo fortalecer. O segredo é saber como discutir. O segredo é saber como ter uma briga justa, como ter uma briga certa, que é essencial para a sobrevivência de qualquer relacionamento e, sem dúvida, no casamento. Amor é uma palavra muito linda, mas amor não é bastante para sustentar o relacionamento. Se amor fosse bastante para sustentar relacionamento, nós não teríamos tantas pessoas que se amam e depois terminam se divorciando e separando. Ontem, Tereza e eu fomos ao casamento de uma sobrinha da minha esposa, sobrinha minha pelo casamento, e nós dirigimos 3 horas e meia para a cidade de Reading, fomos ao casamento e depois do casamento voltamos, chegando ontem à tarde da noite, e olhávamos, na medida que aquele casal, ela 19 anos, ele não devia ter mais do que 20 anos de idade, 2 pombinhos apaixonados. 2 pombinhos começando a sua vida, e nós ficamos muito contentes de ver essa sobrinha da minha esposa se casando ali. Mas ao olharmos para aquele casamento, a gente ouve as promessas feitas, e esse mês nós temos 2 casamentos de pessoas da igreja, esse é época de casamento, e a gente vê pessoas então prometendo mundos e fundos, prometendo estar para sempre até que a morte os separe. A verdade é que, infelizmente, muitos casamentos terminam em separação e aqueles que diziam se amar ferem um ao outro com palavras, ferem um ao outro, às vezes, até mesmo fisicamente. Estar apaixonados, na verdade, é um pobre indicador da sobrevivência do casamento. O mais importante índice que a pessoa pode entender no relacionamento não é se elas estão apaixonadas ou não, mas as pesquisas nos dizem como elas lidam nos momentos difíceis. Os maiores presidentes desse país, dos Estados Unidos, e sem dúvida também do Brasil, se levantam em momentos de crise. Quem foi o maior presidente dos Estados Unidos? Alguém diz, Abraham Lincoln foi o maior presidente dos Estados Unidos. E uma das razões que Abraham Lincoln foi o maior presidente dos Estados Unidos é que ele foi presidente durante o momento de maior crise nesse país, que foi o momento da Guerra Civil, a única guerra civil que esse país teve, em que irmãos se levantaram contra irmãos e maltrataram um ao outro. Se levantou um dos maiores presidentes. Quem não se lembra do presidente Kennedy? A razão que ele é um grande presidente, lembrado, é que ele foi presidente durante a crise em Cuba, quando Fidel Castro toma Cuba e quando a Rússia quase manda as bombas nucleares para estar em Cuba, e ele morre assassinado. E ele se torna, então, um grande presidente. O que eu quero dizer com isso é que crise e conflitos, na verdade, não são o fim do mundo. Na verdade, a gente pode crescer em momentos de conflito, nós podemos crescer em momentos de crise. Algumas pessoas pensam que calma e silêncio são sinônimos de harmonia. Quando tudo está calmo, quando tudo está silencioso, é porque está tudo em harmonia. E muitas vezes não. Alguns aprenderam com os pais a forma errada de lidar com o conflito, e elas começam então a brigar, elas usam insultos e abusos em qualquer tipo de conflito. Usar insultos e abusos não resolve nossos problemas. Então, nós temos que começar entendendo, número 1, que conflito, que crise faz parte da vida. Conflito em relacionamento, conflito no casamento, conflito na família, conflito na igreja, sempre ocorrerá e enquanto estivermos aqui na terra vai ocorrer. Você que é casado de novo e você que está casado há muito tempo, saiba que vai sempre ter conflitos. Nós resolvemos um